Everything she did after the accident was either in honor of him, to be close to him, or just to be by him any way that she can. She's like devastated and tragic. He was the air that she breathes, okay? And they went with his cousin. We spent all kinds of time with him after the accident. What was the other thing? I'm hearing an awful lot about your daughter. I'm not hearing very much about the two dead people. Dominic, okay? I'm asking you for leniency because this was a tragic accident that she does not remember. And Davion, he's a new friend. And I'm so sorry. What does that mean? His life is worthless? No. God, no, not at all. They all loved each other. They all spent every day together. You know what I mean? I don't know too much for him. Isn't that part of the problem, Mrs. Sherrill? Sorry? Isn't that part of the problem, that they all trusted each other? Isn't that part of... It's not a problem at all. It was wonderful. It's a problem how they all ended up in the car together and two of them ended up dead. I understand. I understand what it looks like. I'm saying that it was a tragic accident. She would never. Well, we're going to have to disagree on that. I understand. Right. And I respect your position, but you disagree with me. I understand. Era madrugada em 31 de julho de 2022 quando um sedã Toyota Camry percorreu as ruas de Strongsville, no estado americano de Ohio. Poucos segundos depois, o silêncio da cidade foi interrompido por uma explosão de metal tão violenta que testemunhas compararam ao som de um disparo de uma escopeta. Quando equipes de resgate chegaram ao local, encontraram um cenário devastador. O carro havia atingido em cheio a parede de um prédio comercial após acelerar em altíssima velocidade. À primeira vista, tudo indicava que se tratava de mais um acidente de trânsito trágico envolvendo jovens. 3 adolescentes estavam dentro do veículo, na verdade, jovens adultos. 2 deles morreram ainda no local. A única sobrevivente era justamente a motorista, Mackenzie Sherrill, que sofreu ferimentos graves, mas conseguiu escapar com vida. O que ninguém imaginava naquela madrugada era que meses depois, investigadores afirmariam que aquela colisão jamais deveria ser tratada como um acidente. Essa conclusão não surgiu por causa de uma testemunha ocular, nem de uma confissão. Ela foi construída a partir de uma combinação de provas digitais, dados extraídos do próprio veículo, depoimentos de familiares e amigos e do histórico do relacionamento entre os ocupantes do carro. Aos poucos, a investigação passou a defender uma hipótese que chocou a opinião pública, a de que o automóvel havia sido usado deliberadamente como uma arma. Mas, para entender por que promotores chegaram a uma acusação tão grave, é preciso voltar um pouco no tempo e conhecer quem eram as 3 pessoas envolvidas naquela noite. Afinal, antes de serem aí personagens de um julgamento que ganhou repercussão nacional e internacional, eram adolescentes vivendo uma fase marcada por amizades, relacionamentos e conflitos que, à primeira vista, pareciam comuns. Mackenzie Sherrill tinha apenas 17 anos e estava com Dominic Russo, seu namorado, e Davion Flanagan, que era amigo do casal. Os 3 conviviam em um mesmo círculo social, compartilhavam momentos registrados nas redes sociais e levavam uma vida que, para quem observava de fora, parecia semelhante à de tantos outros jovens norte-americanos. No entanto, por trás dessa aparência de normalidade, o relacionamento entre Mackenzie e Dominic era marcado por desgastes, discussões frequentes, conflitos e episódios que mais tarde seriam apresentados no tribunal já começavam a preocupar pessoas próximas ao casal. Naquele momento, ninguém poderia prever que esses acontecimentos se tornariam peças fundamentais para determinar se a colisão havia sido uma fatalidade ou um ato planejado. E foi justamente nas semanas que antecederam a tragédia que surgiram relatos capazes de mudar completamente a forma como investigadores interpretariam tudo o que aconteceu naquela madrugada. Um telefonema, uma ameaça e uma sequência de acontecimentos acabariam transformando uma investigação de trânsito em um caso de assassinato.
Para quem acompanhava Mackenzie Shrilla e Dominic Russo apenas pelas redes sociais, eles pareciam um casal comum de adolescentes. Fotos juntos, momentos de lazer e a rotina típica de jovens que ainda estavam descobrindo os primeiros relacionamentos. Nada indicava à primeira vista que aquela relação acabaria sendo analisada minuciosamente por investigadores, promotores e especialistas em reconstrução de acidentes. Com o avanço da investigação, porém, familiares e pessoas próximas começaram a descrever uma realidade muito diferente da imagem transmitida publicamente. Durante o julgamento, a promotoria apresentou relatos indicando que o relacionamento havia se tornado conturbado nos meses que antecederam a colisão. E, na verdade, sempre foram, né? Entre esses depoimentos estava o da mãe de Dominic, Christine Russo, que afirmou perceber uma crescente tensão entre os dois e relatou episódios de comportamento agressivo por parte da Mackenzie contra o filho. A verdade é que a Mackenzie ela sempre foi uma garota abusiva, mas ao longo dos anos que ela foi ficando com o Dominic, isso foi piorando cada vez mais. Esses relatos ganharam ainda mais importância por causa de um episódio ocorrido poucas semanas antes da tragédia. Segundo o depoimento apresentado no tribunal, Dominic telefonou para a mãe pedindo ajuda. Ele queria que ela, um amigo da família, pudesse buscá-lo porque ele se sentia inseguro enquanto Mackenzie dirigia. De acordo com Christine, durante a ligação, o amigo ouviu a discussão entre os dois e uma frase dita por Mackenzie ficaria gravada na memória de todos os envolvidos. Segundo o testemunho apresentado em juízo, Mackenzie teria gritado que iria bater com o carro. Naquele momento, a ameaça terminou sem consequências aparentes, mas depois da colisão fatal, ela passou a ser interpretada sob uma perspectiva completamente diferente. O que antes aí poderia parecer apenas uma discussão impulsiva entre adolescentes, tornou-se uma das peças centrais da acusação. Naturalmente, a defesa questionou a interpretação dada a esse episódio e sustentou que ele não poderia ser usado como prova definitiva de intenção. Ainda assim, para os promotores, aquela declaração se encaixava em um conjunto muito maior de evidências que começava a se formar. A investigação não dependia apenas de um depoimento isolado, ela buscava conectar comportamentos anteriores com aquilo que os peritos encontrariam mais tarde nos dados eletrônicos do veículo. Enquanto investigadores ouviam testemunhas e reconstruíam a relação entre Mackenzie e Dominic, outro desafio surgia. Era preciso entender exatamente o que havia acontecido nos últimos segundos antes da colisão. Em casos de trânsito, marcas de frenagem, danos no veículo e vestígios deixados na pista costumam ajudar a responder essa pergunta. Mas naquele caso, os investigadores tinham uma vantagem em comum. O próprio veículo havia registrado uma enorme quantidade de informações sobre cada movimento realizado pela motorista. Ele tinha uma caixa preta. Esses registros eletrônicos poderiam reconstruir, segundo a segundo, o comportamento do veículo antes do impacto. A velocidade, a posição do volante, a utilização dos pedais e a ausência de qualquer tentativa de evitar a colisão passariam a contar uma história muito diferente daquela que normalmente se espera encontrar em um acidente de trânsito. E seria justamente essa reconstrução técnica que transformaria completamente sim os rumos da investigação, porque quando os especialistas finalmente analisaram os dados armazenados pelo Toyota Camry, a pergunta deixou de ser como que aconteceu essa colisão e passou a ser alguém realmente tentou impedir que essa colisão acontecesse? Depois de ouvir familiares, reunir depoimentos e reconstruir a rotina do casal, a investigação voltou sua atenção para a única testemunha incapaz de mentir: o próprio Toyota Camry. Os sistemas eletrônicos do veículo registravam informações precisas sobre velocidade, aceleração e comandos da direção. Para os peritos, aqueles dados permitiriam responder uma pergunta decisiva. Nos instantes que antecederam a colisão, houve alguma tentativa de evitar o impacto? A resposta encontrada pela perícia foi um dos pilares da acusação. Segundo os dados extraídos do veículo, o acelerador permaneceu pressionado em sua capacidade máxima por vários segundos antes da colisão. Ao mesmo tempo, não foram identificados sinais compatíveis com uma frenagem de emergência ou qualquer manobra desesperada para escapar da parede do prédio. Em vez disso, os registros mostravam pequenos movimentos no volante, primeiro para um lado, depois para o outro, até que o carro fosse alinhado na direção do impacto, mas sempre
com um pezão lá no acelerador sem parar. Para a promotoria, essa sequência era incompatível com a hipótese de um simples acidente ou de uma motorista tentando recuperar o controle do veículo, até porque é o motorista que vai ter esse principal, instinto de frear o carro, e não houve essa tentativa em nenhum momento. A interpretação apresentada ao tribunal era de que o automóvel havia permanecido sob comando até os últimos instantes, somadas aos relatos sobre o relacionamento e a ameaça feita semanas antes, e também a outros fatos como a ausência de qualquer tipo de substância no corpo da Mackenzie, porque, sim, encontraram drogas no veículo, encontraram cogumelos, encontraram maconha e encontraram outros tipos de coisa ali que sim, poderiam ter deixado ela embriagada. E ela também tava numa festa, mas ela não tava com álcool, ela não tinha bebido, entende? Tipo, não tinha nada no corpo dela e ainda assim tava ali os resultados do veículo mostrando que ela não parou o carro em nenhum momento. Então aí, somando todas essas coisas, as informações técnicas passaram a formar um conjunto de evidências que, na visão da acusação, apontava para um ato sim deliberado. A defesa, entretanto, apresentou uma versão completamente diferente. Os advogados sustentaram que a Mackenzie sofreu um apagão causado por uma condição médica e que, justamente por não se lembrar dos acontecimentos, não seria possível afirmar que ela tivesse agido com intenção de matar. A estratégia foi tão central para o caso que a defesa decidiu abrir mão do júri popular, o que é uma decisão muito louca se você for parar pra pensar, porque até nos casos mais controversos, o júri popular é escolhido porque a opinião pública pode ajudar aquela pessoa, mas eles não quiseram fazer isso. E existem mais evidências que corroboram o porquê deles não terem feito isso, porque a Mackenzie não é uma menina que é fácil de gostar. Ela é uma menina que é fácil de você não gostar. Então, se fosse pro júri, poderia ter sido ainda pior, né? Então, eles abriram mão do júri popular, permitindo que toda a análise das provas fosse feita exclusivamente pela juíza responsável pelo processo. A Mackenzie também não prestou depoimento durante o julgamento. Ao avaliar todas as evidências, a juíza concluiu que a tese apresentada pela acusação era a que melhor explicava os fatos. Em 14 de agosto de 2023, Mackenzie Shirilla foi considerada culpada por 4 acusações de assassinato, 4 acusações de agressão criminosa e 2 acusações de homicídio veicular agravado. Antes de anunciar a sentença, a magistrada resumiu seu entendimento em uma frase que rapidamente ganhou repercussão na imprensa. Isso não foi direção perigosa, isso foi assassinato. Após a condenação, Mackenzie dirigiu algumas palavras às famílias de Dominic Russell e Davion Flanagan. Disse sentir profundamente pelas perdas e afirmou que jamais faria aquilo de propósito. Também declarou que não conseguia se lembrar do que havia acontecido durante os momentos que antecederam a colisão. A alegação de amnésia permanecia exatamente como havia sido apresentada desde o início da investigação. Mas, mesmo depois da sentença, a história estava longe de terminar. Enquanto a justiça considerava o caso encerrado, um documentário voltaria a colocar Mackenzie diante das câmeras na esperança de responder a única pergunta que continuava sem solução. Afinal, se a perícia conseguiu explicar como que o carro atingiu aquela parede, o que realmente se passava na mente da motorista e o que aconteceu dentro daquele veículo nos últimos segundos. Depois da condenação, a história de Mackenzie Shirilla continuou despertando interesse muito além dos tribunais. O caso foi transformado em documentário pelos cineastas Gareth Johnson e Angerhard Scott, não sei se estou falando certo o nome dele, que buscaram reconstruir não apenas a investigação, mas também o impacto emocional que aquela tragédia deixou nas famílias, nos investigadores e na própria comunidade de Strongsville. Durante a produção, os diretores tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança, registros da investigação e entrevistas com pessoas diretamente envolvidas no caso. Segundo Gareth Johnson, a decisão de incluir imagens reais da colisão e de suas consequências não teve como objetivo causar choque gratuito. A intenção era fazer com que o público compreendesse a dimensão da violência daquele impacto, da mesma forma que jurados, investigadores e familiares precisaram enfrentar durante o processo. De acordo com o diretor, essa abordagem contou com o consentimento das famílias das vítimas. O documentário também abriu espaço para que Mackenzie apresentasse sua própria versão dos acontecimentos. Ela aceitou sim conceder uma entrevista acompanhada de seu advogado, mas manteve exatamente a mesma posição
posição adotada desde o julgamento. Foi super vaga. Diz que não conseguia se lembrar dos momentos que antecederam a colisão e por isso não tinha como explicar o que aconteceu naquela madrugada. Para os realizadores, essa entrevista acabou revelando menos resposta do que eles esperavam, deixando intacta a principal lacuna de todo o caso. Enquanto isso, a defesa continuou tentando reverter a condenação. Um dos recursos questionava a credibilidade do depoimento prestado por Christine Russo, mãe de Dominic, mas o pedido de um novo julgamento foi rejeitado. Em seguida, uma nova tentativa de apelação chegou à Suprema Corte de Ohio. O recurso, porém, foi apresentado fora do prazo previsto pela legislação e não chegou a ser analisado quanto a seu mérito. Com isso, a condenação permaneceu inalterada. Do ponto de vista jurídico, o caso está encerrado. A justiça concluiu que as provas apresentadas durante o julgamento eram suficientes para demonstrar que a colisão foi um ato intencional e eu particularmente concordo. Essa conclusão se baseou no conjunto das evidências, os registros eletrônicos do veículo, os depoimentos das testemunhas e o histórico do relacionamento entre Mackenzie e Dominic. Tem, assim, um histórico gigante de mensagens, de stories do Snapchat, que é uma rede social que eles usam muito lá na América do Norte e principalmente nos Estados Unidos, né? E, assim, o que não faltam é provas do comportamento da Mackenzie, do comportamento dos pais da Mackenzie. É realmente muito bizarro de você assistir. É uma menina que a vida toda ela teve tudo que ela queria, ela nunca foi corrigida devidamente. Sempre foi uma menina que tinha um ego muito grande, que achava que era acima de qualquer pessoa, que ela era mais do que qualquer pessoa, desafiava qualquer tipo de autoridade, sempre desafiou, até hoje desafia. Então, é uma menina problemática, com uma família problemática, que fez uma merda gigantesca, mas que, enfim, que não faltam aí provas, né, pra condenar ela. Foi, então, nesse conjunto de coisas e não num elemento isolado, num achismo que fundamentou a sentença. Ainda assim, existe uma diferença importante entre aquilo que a justiça consegue estabelecer e aquilo que talvez nunca possa ser conhecido com absoluta certeza. A perícia foi capaz aí de reconstruir cada movimento do carro nos segundos finais antes da colisão. Os investigadores explicaram como que o impacto aconteceu e apresentaram uma motivação que convenceu a juíza, convenceu o tribunal. Mas o que se passou exatamente na mente da Mackenzie e na mente de todos os envolvidos ali durante aqueles últimos instantes é uma resposta que talvez tenha desaparecido junto com aqueles poucos segundos de filmagens que a gente tem, sabe? Então, assim, é muito complicado a gente falar sobre esse caso. É um caso ainda muito recente, onde a dor da família também é muito recente, e é tudo muito triste, porque a Mackenzie realmente não demonstra remorso. Ela é uma menina que parece, sim, ter feito tudo o que fez propositalmente. Não dá pra gente saber tudo nessa vida, mas ela é uma menina que ela achou, sim, que com o rei que ela tem na barriga, ela iria conseguir sair logo da prisão, que ela iria conseguir reverter isso, que ela iria conseguir ajuda. Ela até achou que com a saída do documentário as coisas iam melhorar pra ela, as pessoas iam ver injustiça, igual aconteceu no caso do Damien, que eu falei pra vocês, vou deixar aqui nos cards. Igual aconteceu no caso do Damien, que foi o documentário que engatilhou toda uma justiça, toda uma coisa, mas não é assim que funciona, porque o documentário vai mostrar aquilo que tem de evidência, e no caso do Damien realmente não tinha evidência, mas no caso da Mackenzie o que não faltam são evidências. Tá tudo disponível online para as pessoas verem, tem muita evidência e não tem como passar pano pra Mackenzie, sabe? Ela realmente não tem remorso pelo que ela fez, só pelo comportamento dela e pela forma como os pais a tratam também. É bastante complicado. Talvez seja justamente por isso que esse caso continue provocando tantas discussões. Ele nos lembra que investigações criminais são construídas sobre evidências e não sobre certezas absolutas. E mesmo quando um processo chega ao fim, algumas perguntas continuam existindo porque simplesmente não podem ser respondidas de forma definitiva. É justamente nesse ponto que histórias como essa deixam de falar apenas aí sobre um julgamento e passam a nos fazer refletir sobre os relacionamentos marcados por conflitos, né? Sobre decisões tomadas em momentos extremos. Um segundo que você toma uma decisão de merda, você vai pagar pelo resto da sua vida por essa decisão, entende? Então, tipo, a gente pensar antes das as nossas decisões, repensar também os relacionamentos em que a gente entra, sabe?
São decisões aí, né, que a gente toma e que podem mudar a nossa vida e a vida de dezenas de pessoas para sempre. Eu e minhas 2 craterinhas de bônus pra vocês. Vou ser bem rápida aqui nas minhas percepções, que eu acredito que eu consegui falar bastante coisa que eu queria nesse vídeo. Eu dei um resumo do caso e falei basicamente sobre o poder de decisão que a gente tem, mas ao mesmo tempo esse caso é muito mais complexo e muito mais profundo do que ele parece ser, então eu acho que cabem outras análises. Esse é um vídeo de resumo mesmo, porque eu queria muito falar sobre esse caso. Ele me chamou muita atenção, principalmente pelo fato de ser totalmente diferente de tudo que eu já vi e da polícia ter conseguido chegar nessa conclusão de uma forma tão interessante, sabe? Eles fizeram um trabalho muito bem feito no caso do Dominic e do Davion, que foram as pessoas mais prejudicadas nessa história, e toda a família deles. O que eu quero mostrar pra vocês hoje é esse canal aqui, ó, que é o canal Rotten Mango, da Stephanie So. Olha só, ela tem tipo, não sei se vocês estão vendo direito, mas ela tem tipo 1, 2, 3, 4, 5 vídeos. 5 vídeos só do caso Mackenzie. Ela é gringa, o conteúdo tá em inglês, mas se você não entender inglês não tem problema. Hoje em dia tem aquelas plataformas, acho que é até do próprio YouTube, na verdade, o IA, que você consegue assistir tudo em português. Você consegue traduzir a fala dela e ouvir tudo em português. Ela tem horas e horas aqui de documentos, de mensagens, de tudo o que a polícia reuniu e de tudo que se tem de evidências encontradas nas redes sociais e o que os famosos cidadãos da internet falam sobre esse caso e os questionamentos que eles trazem a respeito da postura dos pais da Mackenzie e tudo mais. Então é um caso que deixa muitas incógnitas e é muito diferente do que muita gente já viu, mas é legal porque mostra as consequências de um adolescente que sai impune de todas as situações, que os pais não sabem pôr limite, sabe? Mostra as consequências de relacionamentos tóxicos. Não dá pra brincar com relacionamentos tóxicos porque é perigoso pra vida das pessoas. Então eu acho que esse caso acende vários alertas e abre várias discussões interessantes sobre relacionamentos tóxicos, sobre a forma como os relacionamentos estão funcionando hoje em dia com a geração Z, né? Geração mais nova, como tá funcionando esses relacionamentos, como eles se tornaram mais líquidos, e também várias outras discussões relacionadas às nossas próprias decisões e a subestimar mesmo o que uma outra pessoa pode fazer. No caso da Mackenzie, ela era uma mulher que estava sendo claramente, e tem provas de que ela era muito abusiva com o Dominic, que era assim Dominic, acho que eu falei errado, que era assim um cara que respeitava ela, que era calmo. Ele demonstrava através de tudo o que teve de prova que ele estava tentando manter a calma, apesar dele estar de saco cheio dos comportamentos da Mackenzie. A Mackenzie era uma menina violenta, só que as pessoas acabavam passando pano pra isso porque ela é mulher. Mas relacionamento tóxico, gente, pode acontecer
entre homem e mulher, entre mulher e homem, entre homem e homem, entre mulher e mulher. Isso daí, independente da sua sexualidade, do formato dos seus relacionamentos, é sempre importante você manter essa visão de que pode acontecer e que é preciso ter o olhar atento. Eu quis ser rápida, breve, contar esse caso pra vocês ficarem sabendo, mas se vocês quiserem mais detalhes, a minha principal referência aqui foi a Stephanie So e alguns outros links, outros artigos da internet que eu vou deixar pra vocês na descrição, e se vocês quiserem ler e acessar, vai estar lá disponível. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sinto muito pelas famílias, eu espero mesmo que as famílias tanto do Dominic quanto do Davion tenham pelo menos um pouco de paz, o que eu acho muito difícil nessa situação, mas que pelo menos a Mackenzie fique presa e pague pelos crimes que ela cometeu. Eu sei que as coisas não são tão preto no branco assim, mas a gente precisa entender que 2 vidas foram tiradas por conta da atitude dessa menina. Então, as coisas precisam ser esclarecidas nesse sentido, sabe? E a justiça é o que mais vai trazer alguma paz para as famílias, porque eu acho que numa situação dessa é difícil você ter paz, né? Espero que vocês tenham gostado, curte, comenta, se inscreve no canal para ajudar esse canal pequenininho a ficar um pouquinho maior. Tamo junto!